Se você ficar em cima do muro, não vai. Você tem que dar o passo acreditando que aquilo vai dar certo. Fala galera, beleza? Chegamos ao 25º episódio do podcast de pouco em pouco, um podcast que não pensa só no glamour e depois que tudo deu certo. A nossa história aqui é sempre contar toda a trajetória antes de dar certo, e nesse 25º episódio a gente quer fazer, acho que é justo a gente fazer um programa só eu e o Luiz novamente, pra gente falar um pouquinho sobre o que foram esses 24 episódios anteriores, o que a gente mais percebeu de características dos nossos empreendedores, as principais dificuldades, os principais pontos abordados. Acho que esse material acaba sendo relevante para você que quer empreender, que está com um pouquinho de dificuldade, também entender nosso olhar sobre tudo isso, né, Luiz? É isso aí. O pessoal que está acostumado aí nos vídeos, eu estou sempre do lado do Emerson, né? Hoje a gente está fazendo esse podcast especial, 25º episódio, já passou rápido, desde que a gente começou com esse projeto aí de mesa de bate-papo, né? De bar, Isso. mesa de bar, vamos começar a fazer um projeto de podcast, a gente já está no 25º episódio, então acho que merece mesmo um episódio especial para a gente recapitular aí os bons momentos. Já passou de tudo aqui, né, Emerson? Já passou de tudo. Empresa de transporte, empresa de beleza, empresa política, de restaurante, até política a gente teve já, veículos, né? Veículos. Já passou tudo aqui. E pela conta, né, pela nossa contagem, pela margem de erro do Ibope, eu estou, pela nossa contagem, na 100ª garrafinha de Heineken, para quem contou. O E Luiz, eu com água, sempre. Sempre com água. Gente, mas eu acho que um ponto importante de destacar, que a gente percebeu na maioria dos empresários que contaram aqui, lógico, primeiro, todo mundo teve alguma dificuldade, mas todo mundo teve muita resiliência. Porque empreender não é fácil, né? Empreender é você lidar ali com um sonho que você quer se tornar realidade, mas logicamente que nem tudo que a gente traça num plano acontece. E a gente percebeu aqui a dificuldade, né? A principal dificuldade foi com o erro, com o recomeço. Quantos não contaram aqui trajetórias onde quebraram, né, Luiz? Sim. E muitas. Acho que é até bom o Luiz relembrar uma história sua, né? Que você também é um empreendedor que não deu certo de primeira, né? No primeiro episódio acho que a gente conta, né? Mas assim, rapidamente, para quem não viu o nosso primeiro episódio, mas eu sim. Eu sempre tive esse espírito empreendedor de querer fazer pelas minhas mãos, né? Criar alguma coisa. Porque quando você trabalha na empresa de alguém, você sempre tem que, né, fazer daquele jeito que a empresa já criou e você tem que seguir, né, um processo e tal. E eu sempre fui a pessoa de querer fazer o meu processo, né? E a primeira empresa que eu fiz, eu quebrei, que era uma empresa de camisetas, né? O Emerson conhece, que a gente já se conhece há muito tempo. E eu fiz essa empresa de camiseta meio numa loucura, que eu falava que na época não era empreendedor, não sentava para ver conta, ver realmente, que eu acho que é dentro dos episódios que nós fizemos todos, acho que a maioria das pessoas tem exatamente esse problema, né? Que é a hora que você faz, você é bom fazendo lanche, ou você é bom fazendo tal coisa, mas você não é bom no Excel, você não é bom em fazer custo, em sentar para ver quanto que realmente o teu produto, né? E eu falo que isso daí que o Emerson puxou do exemplo, foi o que fez com que a minha empresa falisse. Né? Ela não durou nem 6 meses, né? A gente teve que pagar contador, pagar um monte de coisa, e a gente não sabia nem o preço que eu ia vender uma camiseta. Eu achava que as pessoas iam adorar as camisetas e que a gente ia vender horrores, e não foi assim que aconteceu, né? E eu também, né, até relembrando, eu tenho uma trajetória, hoje eu estou na minha segunda empresa, e a primeira não é que não deu certo, ela deu certo durante o período, mas eu acho que algumas pessoas têm que entender também o que é uma sociedade, né? Então, quando você tem uma sociedade, no começo é tudo muito legal, tudo muito bacana, mas como qualquer relacionamento, vai ter os percalços, nem todo mundo é igual quando passa por alguma dificuldade. E aí, sem fazer crítica e sem fazer nenhum tipo de condicionamento, se a pessoa errou, acertou, mas eu acho que é justo, né, que as pessoas não tenham a mesma cabeça depois de um certo tempo. Sim. Enquanto fez sentido a sociedade, a gente esteve junto. Mas depois chega um momento que cada um quer trilhar um caminho ou de repente enxerga no negócio outras possibilidades. Eu acho que é normal isso acontecer numa sociedade também. Mas eu acho que esse ponto que o Luiz puxou é um ponto muito bacana, né? Quando a gente se torna empreendedor, a gente tem uma ideia, um sonho e a gente pensa no resultado final. Só que durante a trajetória empresarial a gente começa a perceber o quanto de habilidades e competências o gestor de um próprio negócio deve ter. Sim. Então o empreendedor seria muito bom. O que seria um empreendedor perfeito, né? Ele tem um olhar jurídico afiado, ele tem um olhar administrativo aguçado, ele entende de marketing, ele entende da parte contábil, ele entende da parte financeira. Principalmente a contábil, né? Exato. Que é uma parte muito complexa, principalmente falando de empreender no Brasil,
né? Porque as leis são diferentes para qualquer tipo de ramo que você vai ter, tal, e os impostos que você vai pagar são diferentes. Então, a parte contábil é a parte mais complexa, eu diria, do negócio, e a gente quase não tem, né? E principalmente porque, se a gente aprofunda pouco, você, a pessoa vai fazer um benchmark. Então, o que é benchmark? Né? Você se espelhar no mercado ou numa referência para você criar o teu. Né? E, de repente, eu quero abrir um restaurante X, eu vou me espelhar no restaurante Y. Só que eu não tenho as informações vitais do negócio para saber como que o cara compra, o que o cara tem de custo, se o prédio é dele, se não é. E, às vezes, quando eu monto o meu negócio, eu percebo que se eu cobrar a mesma coisa que ele, eu quebro. Na hora. Ele consegue cobrar aquilo lá porque o modelo de negócio dele, como foi estruturado, permite. E eu não posso copiar isso. Mas uma das coisas que eu percebi também é a dificuldade que as pessoas têm, empreendedores, de lidar com gente, né? Sim, eu falo, se você não gosta de pessoas, né, não empreenda, porque o empreendedor ele é um vendedor nato. Você vai ter que vender, seja ele qual for. Né? Fala assim, mas eu não gosto de gente, eu vou trabalhar com um pet center, que inclusive nós tivemos o Clayton aqui. Nosso primeiro episódio. Um dos primeiros episódios, dos primeiros episódios. E o Clayton tem o pet house dele, né, que é o pet house móvel, que ele começou com um furgão e continuou. Mas ele tem tanto sucesso porque ele adora animais, mas ele também gosta de pessoas. Porque você mesmo, eu gosto de animal, eu vou empreender para o lado de animal. De que eu não mexa com pessoas. Mas você tem que falar com os donos dos pets. Exato. Não é? Você vai ter que vender aquele serviço. O usuário O usuário não é o comprador. Exatamente. Então, a pessoa que ela empreende pensando que, né, não gosta de atendimento, não gosta de lidar com pessoas, é melhor ela já nem começar. E a gente percebeu essa dificuldade, né? Então, é complicado porque o que a gente percebeu nesses episódios é que o que esses empreendedores tiveram como ponto comum foi saber ser resiliente para lidar com essa verdade. Que empreender não é fácil e que eu vou ter que performar conhecimentos e habilidades que hoje eu não tenho. Mas o que é mais importante também, muitos também perceberam que aquilo que eu não sou bom, ou aquilo que eu não vou conseguir aprender, eu tenho que ser inteligente a ponto de contratar e ter essa pessoa comigo. Exatamente. Né? Então, a gente desmistificou aqui que quase todo mundo começa com eu, empresário, né? Eu, empreendedor, e depois ela descobre que tem que ter mais gente. Senão você não consegue crescer, né? E gente boa, gente capacitada, gente que sabe até um pouco mais de você sobre determinado assunto. E um dos pontos que eu vejo, né, Luiz, até pegando como referência aqui, um dos pontos que a gente tratou aqui é a importância de a gente saber vender o nosso negócio, né? Sim. E o que a gente tem que pensar? Qual é a única área do negócio que traz receita? Venda. Aí alguém aí pode estar falando assim, não, Emerson, mas o RH ele pode otimizar processos e isso se tornar receita. De repente, a produção, a logística, o financeiro, ele pode fazendo um processo de melhoria contínua e de repente otimizar e melhorar uma performance? Sim. Só que todos os outros departamentos não geram receita, eles ampliam lucro. Ampliar lucro, sim, né? Mas o único que traz receita é vendas. E eu costumo brincar o seguinte, né, Luiz? Como que alguém pode terceirizar ou admitir um amadorismo na área que traz receita para o negócio? Não dá, né? Então, a parte principal, lógico, ter um bom produto, ter um bom serviço, ter uma boa estrutura, lógico, ter um diferencial competitivo para que o seu negócio possa, de repente, ter mais visibilidade. Mas acho que o ponto nevrálgico que a gente percebeu aqui que são pessoas que não terceirizaram e nem muito menos trataram com amadorismo a área de vendas, né? Que é a parte que traz receita. Então a gente tem que profissionalizar vendas. É uma área que é fundamental para o negócio, porque depois todo o restante a gente meio que organiza, a gente meio que cresce junto. Agora, não existe, se não tem vendas, não tem RH, não tem logística, não tem nada. Um negócio só existe a partir do momento que você tem alguma coisa para vender, seja um produto ou seja um serviço, se alguém abriu a carteira e te deu dinheiro. Sem ter essa parte aí, né? Hoje tudo bem, hoje pode ser um Pix também que funciona. Não, nem precisa ser. Não precisa mais ser essa parte, né? Que a gente fala, analógica, né? Da coisa. Não precisa ser analógico, tirar o dinheiro da carteira e pagar. Mas pode ser o Pix. O cara fez o Pix, entrou o Pix na conta, beleza. Aí a partir dali é uma empresa. Agora, e é o que você falou, sem essa parte de vendas, não tem RH, não tem funcionário, não tem empresa, não tem nada. Né? Tem zero.
E isso foi um ponto que o pessoal tocou bastante. Um outro ponto diz respeito ao apoio de amigos e familiares, né? Ah, sim, isso é importante. A gente percebeu também que às vezes você, quando vai querer gerar um negócio, você pensa, nossa, eu sou uma pessoa famosa, entre aspas. Muitos amigos. Eu tenho muitos amigos, muitos familiares, eu tenho bastante gente que eu conheço, então se eu abrir um negócio, a tendência é eu performar bem, eu vender bem e ter sucesso. E o que a gente percebeu aqui é uma coisa que a gente já cantava a bola lá atrás, né? Porque a gente já viveu isso, mas a grande maioria que esteve aqui citou a mesma coisa, né? Que ter pessoa que apoia é bacana, só que não vai ser essa pessoa que vai comprar de você com uma certa regularidade. Eu acho que é legal até a gente citar isso, né? E eu falo assim, às vezes não é nem culpa das pessoas, né? Principalmente familiares. Às vezes o seu pai e a sua mãe, às vezes você tem uma baita de uma ideia, o seu pai e sua mãe, pelas limitações que eles tiveram, muitas vezes eles também foram limitados, né? Pelos avós, e assim vão carregando uma herança, né? Que vai, a hora que você fala que você quer abrir um negócio, você é louco. Porque para abrir um negócio é só gente rica. É só não, porque você não nasceu para isso. Então, enfim, às vezes é a própria família que tira esse incentivo da gente. E às vezes é amigos, né? E assim, mas eu acho que é muito legal essa parte de você entender, cara, que você não vai vender para os seus amigos. E acho que quem citou isso com bastante propriedade foi o Léo Tradi, que passou aqui num dos episódios. E ele conta que muito do que ele escutou de negatividade não era porque as pessoas não queriam que ele tivesse sucesso, mas por proteção. Por proteção, né? Às vezes o pai e a mãe não querem que você faça isso, porque, você vai quebrar a cara, vai acontecer isso, não medo da frustração. Sofrer, medo de querer ver você sofrer, às vezes a pessoa acaba meio que te limitando, né? E é uma coisa do empreendedor. Se é empreendedor mesmo, se aquela vontade está latente, você tem que fazer, você tem que dar um jeito de fazer acontecer. E aí, logicamente, você vai acertando. Ninguém vai, acho que vai começar uma empresa redondinha, né? Mas acho que o processo, você vai começar o redondo o quanto você pode. Porque se você esperar a perfeição, nunca você vai dar o passo de começar. Você tem que começar por algum lado. E é importante esse equilíbrio, né? Tem um meio termo entre não precisar ser tudo planejado, organizado, bonitinho, porque essa perfeição realmente vai demorar muito. Vai demorar muito e você perdeu o timing, né? E tempo é uma coisa que não volta, tempo é um bem mais precioso que a gente tem, então às vezes você incuba demais uma ideia, vem uma outra pessoa, põe isso adiante na frente, você fala, e você perdeu. Mas também não é começar de qualquer jeito, sem planejamento algum. Então, é fazer esse meio termo entre não ter planejamento algum ou ter todo o planejamento. Então, ter pelo menos uma base bem formada para que as coisas possam acontecer adiante. Sim. Né? Um dos episódios também a gente tratou aqui com o Guina, né? E o Guina tem uma frase muito boa do Guina, que se você andar com 4 idiotas, você será o quinto, que é um dos temas até do episódio. Então, a gente percebeu, pegando isso como gancho, a gente percebeu que todos os empreendedores que passaram por aqui sempre se cercaram de pessoas tão boas ou melhores do que elas. Né? Sempre se sentaram na mesa, não se sentindo ser a pessoa mais importante daquela mesa, ou a pessoa mais inteligente, ou a pessoa mais bem-sucedida. O quanto é importante a gente ter um hall de amizades e um network na área empresarial de pessoas que, de repente, a gente olha com inspiração. De repente, fala assim, poxa, essa pessoa faz isso aqui de bacana, então quem sabe eu conseguir implantar também na minha empresa, no meu negócio. Ou tal pessoa já conseguiu isso, então eu quero chegar nesse caminho. O quanto é importante a referência, né, Luiz? Sim. E ontem mesmo, né? Ontem, quem assiste às vezes não sabe ontem, né? Hoje é segunda-feira. Ontem, domingo, eu postei dia 11. Dia 11, né? de dezembro. E eu postei nos meus stories no Instagram, do Flávio Augusto, né? Que ele fala que o empreendedor ele é meio solitário mesmo. Porque muitas vezes você vai ser o primeiro empreendedor do seu ciclo de amizades ali. Todo mundo sempre trabalhou em empresa, sempre teve ali o seu trabalho CLT e tal. E você é o primeiro empreendedor. Então você vai falar com quem? Então às vezes você é um pouco solitário. Né? Então ele fala assim, que eu acho muito legal de a gente fazer networking, de saber com quem a gente faz amizade. E hoje eu acho que com o digital facilita muito. Porque eu posso escolher quem eu sigo nas redes sociais. Então, se você fica seguindo só gente que fala bobeira, conta piada, essas coisas, você tem um monte de gente boa na internet que você pode aprender com. Você tem empresa que você pode seguir para ver o que eles estão fazendo, porque nenhum processo ele é fechado. Tem um processo, um ciclo aberto. Se você tem um processo que você já está fazendo, por que você não pode melhorar aquele processo? De repente viu que uma empresa está fazendo concorrência, né? As empresas, isso se chama engenharia inversa. Né? As empresas que pegam lá, o cara criou um celular,
Meu, a empresa concorrente, todas as empresas concorrentes vão lá, pega aquele celular, destrincha ele de cabo a rabo, desmonta vê toda a tecnologia que é feita lá. A partir daquilo, eles melhoram. Então por que não pode ser feito numa empresa de coxinha? Você vai lá, você compra a coxinha do concorrente, come aquela massa daquela coxinha, pô, isso aqui pode melhorar. Você vai lá e faz uma massa melhor. Ou isso pode ser para qualquer ramo, do automóvel, de podcast. Né? Exato, Isso aqui é uma empresa, né? Uma empresa que a gente criou, não uma empresa. Um negócio. Né? É um negócio. Né? Então a pessoa pode assistir esse podcast e falar, pô, os caras pegam isso aqui, posso melhorar isso aqui, fazer um podcast. É assim que o mercado funciona, né? Então, assim, acho que hoje a pessoa ela pode buscar referências, a internet possibilita isso de uma forma vasta, né? Do que a gente às vezes fica preso nesse mundo seguindo o que o Guina falava. Se você for o quinto, você andar com 4 pessoas idiotas, a quinta provavelmente vai ser você. É engraçado como é importante a gente ter boas referências e a gente começar a consultar as coisas certas, né? Isso está na nossa mão. Sim. Né? Está na nossa mão o que a gente escolhe escutar, o que a gente escolhe ler, o que a gente escolhe, as pessoas com quem a gente quer conviver, tudo está na nossa mão. Sim. E eu lembro que um tempo atrás eu assisti uma cena de um filme, não vou me lembrar o filme agora, e era uma professora, e essa professora ela estava numa sala, ela queria comprovar uma teoria com a turma, a teoria de Augusto Comte ainda, que fala o quanto a gente pode manipular uma sociedade mesmo a pessoa sabendo que é o contrário. Da pasta? Da pasta. Muito bom. Né? E aí, assistindo esse filme, eu lembro que a professora chegava e falava assim, olha gente, estamos aqui no horário de aula, vamos combinar o seguinte, a partir desse momento, o que eu vou combinar com vocês? Essa pasta que eu tenho na mão é uma pasta verde, só que para quem chegar atrasado, a gente vai afirmar em determinado momento da aula que essa pasta é vermelha. Eu preciso que vocês me suportem nessa convicção. Beleza, e suposto, ela voltou para a aula dela, chegou um primeiro aluno atrasado, ela deixou entrar na sala, e em determinado ponto da aula ela falou o seguinte, olha gente, então vamos lá, vamos comprovar uma teoria e tal. Gente, que cor é essa pasta? Perguntou para a primeira. Era uma pasta verde. Mas que cor é essa pasta, menina? Vermelha. E você? Vermelha, vermelha. Perguntou para uns 10 alunos e todo mundo respondeu vermelha. O aluno que chegou atrasado estava vendo que era verde. Mas como todo mundo estava respondendo vermelha, ele começou a considerar se ele não estava vendo errado. E aí quando a professora perguntou, viu, e você? Que cor é essa pasta? Ele falou, vermelha. E ela comprovou a teoria de que se a gente se cerca de pessoas que enxergam errado, você começa a negligenciar as suas convicções e você Exato. começa a responder errado. Porque de repente você com medo da sociedade de estar enxergando errado, você começa a falar diferente. Sim. E você começa a ir contra a tua própria visão, teus próprios valores, muitas vezes, né? Sim. Então, e o empreendedor é um pouco disso, né? pouco, Ele é um pouco muito contra disso, o né? status quo, né? É? Ele não se sente confortável ali numa situação de, pô, vou ser CLT o resto da minha vida. Não, eu quero fazer a minha empresa, eu quero fazer do meu jeito. Então o empreendedor, ele é meio que fura a bolha, assim, né? Ele é meio de aquário, os aquarianos me entenderão. Ele é meio de aquário, que é do contra. Ele não se sente confortável. A pessoa, ela é a característica, por isso que a gente fala, não é todo mundo que tem essa característica de empreendedor. Não serve para qualquer um. Né? Tanto que existem líderes e existem liderados. Então você tem empreendedores e não empreendedores. Tem gente que, prefere a estabilidade, prefere ter o salarinho ali caindo na conta, fazer uma parcela ali no mês, comprar, sei lá, parcelado o resto da vida. Enfim, a pessoa se sente segura, está errado. Claro que não. Imagina a pandemia. Nossa. A quantidade de pessoas falando, olha, agora os negócios vão quebrar, olha, porque se ficar mais 1, 2 meses fechado, todo mundo, ninguém vai ter mais poder de investimento, ninguém vai ter mais poder de compra. Mas o empreendedor não pode pensar assim. Ele tem que pensar, como que eu faço para dar a volta nisso? Precisamos remodelar o negócio. As cartas estão na mesa de novo. Só que a pandemia é sempre, gente. A pandemia, entre aspas, não é a pandemia da saúde. Sim, que aconteceu agora. A pandemia, assim, é movimentação de mercado. O mercado se movimenta sempre. Seja culturalmente, socialmente, economicamente, politicamente. Sim. Faz parte do contexto empresarial essa mudança. Desde que o mundo é mundo, a religião se movimenta, a política se movimenta, a saúde se movimenta. E a empresa que não cresce, desaparece. E sempre, desde que o mundo é mundo, tem gente que se adapta. Sim. Né? E aí a gente vai lá, vamos buscar lá a teoria Darwin, né? Falava, né? Da evolução. Que vence não é o mais forte, nem o mais rápido, mas é que melhor se adapta. Então, assim, o empresário tem que ter o poder de adaptação, entender o cenário. É que nem aquela coisa, tá chovendo lá fora,
Eu não vou ficar chorando, toda segunda-feira chove, porque sempre quando a gente vai gravar o programa chove, nossa, que terrível, que difícil. Não, tá chovendo, o que eu vou fazer? Vou de guarda-chuva, vou comprar uma capa? É isso, o empreendedor... Tem empreendedorismo lá eu acho fantástico, né? Eu sempre tive esse olhar de... Todo lugar que eu vou, cara, eu costumo entrar e falar, puta, quanto será que foi investido aqui, né? E também, não só nos negócios, mas de pessoas empreendedoras, às vezes no semáforo. Eu acho muito fantástico quando o cara de São Paulo, o cara tá um puta no sol, e o cara tá ali vendendo óculos de sol, tá vendendo não sei o que, tá vendendo um chocolate, uma barra, começa a chover. O cara já arranca a mochila dele, já começa a vender guarda-chuva, capa de chuva. Meu, é isso que é você se adaptar. Você tá preparado para vender conforme o cenário, porque tem coisas que a gente não tá na nossa mão. Né? Cenário político, por exemplo, cenário, vai chover, não vai. Né? Aqui no restaurante, a gente tem um deck aqui fora. Não é coberta, é um deck. E quando chove, o que eu faço? Você tem que se virar, não tem o que fazer. Né? Então, assim, a adaptabilidade é fundamental para quem empreende. Porque isso tem que ser rápido. Porque se você perder o time, o outro vem e já vai na tua frente. E nesse exemplo, por exemplo, se eu tenho um deck, então em dias que o tempo tá bom, eu tenho mais pessoas saindo de casa. Sim. E mais pessoas que vão querer um deck. Mas se tá chovendo, tá frio, delivery. Essas pessoas estão aí em você casa. Já foca no... Então, se eu tenho mais pessoas em casa, a minha comunicação tem que ser para quem tá em casa e quer comer em casa. E é por isso que a gente fala que a área de marketing dentro das empresas tem que ser muito rápida. Né? Não dá tempo. Mais hoje, né? Ainda mais hoje. Então tem que ser em tempo quase que real. O cara tá ali no Instagram, é o dia todo. Às vezes ele tá na casa dele assistindo TV, novela ou filme, qualquer coisa da Netflix, mas ele tá lá. Ele tá olhando para cá e tá olhando pro celular. Eu tenho uma história boa disso, que uma vez, nessa de ajudar amigo, né? A gente quase não ajuda amigo em troca de cerveja, é uma coisa que a gente quase não faz. Mas tem um amigo meu de coração, assim, e na época ele tinha uma empresa de comunicação visual. Mas só que além da comunicação visual, banner e tal, ele também trabalhava com lonas, né? E com materiais todos, né? E uma vez conversando com ele falou assim, nossa, Emerson, tem desgraça pros outros que é a graça de outro, né? Sim. Por exemplo, quando dá uma chuva muito forte pra gente, é ótimo. Porque destelha, fura todo, fura a lona. Então tem um monte de negócio que sai porque teve a chuva. Por conta da desgraça alheia, né? E aí eu lembro que um dia eu tava vendo, pra mim, o clima-tempo, porque eu ia ter um churrasco, eu queria ver como que ia estar o tempo. E aí tava lá, que num domingo ia ter, não sei lá quanto tempo, 70%, 80% de chuva forte com granizo. E eu lembrei dele, né? Eu liguei pra ele e falei assim, viu, tá preparando a campanha já pra domingo? Ele falou assim, que campanha? Ué? Não foi você que falou pra mim que quando chove... Você ganha mais dinheiro? Você é. Eu falei assim, mas vai chover, forte. Ah, não, mas aí eu vou esperar ligar. Falei, não. Daí eu tive que faz agora. Falei assim, se a gente já sabe que vai chover forte no domingo, pô, a melhor bola de cristal o cara tem, praticamente. Você já tem essa formação de bombejado, o que você faz? Já lança uma campanha no domingo mesmo, do meio da tarde pra frente, falando, olha, precisando trocar sua luna e seu todo, e aparece com o maior número de pessoas possíveis. Sim. Aí você vai estar antecipando, e aí você vai chegar na frente do seu concorrente. O seu concorrente vai estar esperando ele tocar o telefone. Você pode ser o cara que vai estar na frente. Exatamente. O cara já viu você ali, já sabe o que você faz, e ele vai ter uma necessidade lá na frente, quando ele tiver, já sabe para quem ligar. E eu acho que esse é um bom ponto, né? Até para quem já tem um negócio e já está prosperando. Mas acho que a gente tem que ser um pouco inquieto de sempre pensar o seguinte, o quanto esse negócio pode ainda estar melhor do que está hoje, né? Sim. E aí uma das características que a gente viu dos empreendedores aqui é essa questão de ser inquietos. Sim, né? Total. Inquietos, sempre achando que pode melhorar, sempre achando que a melhor fase é a que está por vir, né? E sempre buscando ali formas de crescer. Luiz, vamos... isso, né? Hoje é curtinho, né? Só para passar esse episódio, só pra gente... Em formato de agradecimento até, né? Em formato de agradecimento, 25º episódio já, eu acho que tem muita bagagem. Daria para fazer um episódio nosso aqui de 3 horas, pegando um pouquinho do que cada já entrevistado aqui falou, né? Mas assim, é só um episódio para ser um pouco mais rápido mesmo, né? Eu acho que dava para fazer a cada 25 a gente já faz um episódio. Vamos criar um compromisso aqui, ó. Compromisso com vocês. Cada 25 episódios. A cada 24 episódios. O 25º vai ser o nosso. É o nosso, tá? E, gente, aí pra gente finalizar então essa edição
comemorativa aí, celebrando os 25 episódios do podcast. Vamos deixar aí uma última mensagem para vocês de quem quer empreender. A gente sempre faz essa pergunta, né? Agora, pro entrevistado, né? Pro entrevistado, sim. Que dica você dá para quem quer empreender? Então, vai ter uma mensagem do Luiz agora, uma mensagem minha também, começando pelo Luiz. Então, Luiz, no papel de entrevistado, vamos lá. Que dica você dá para quem quer empreender? Pô, cara, não empreenda. Você tirou as palavras da minha boca. Tirou as palavras da minha boca. É brincadeira. Se você tem essa vontade mesmo, tá dentro de você, é uma coisa que não sai de você, dê um jeito de fazer. Difícil vai ser. Né? Se eu falasse para você que não, é fácil, pode vir, é igual a piscina gelada, né? Depois que a pessoa pula lá e fala, não, pode vir, a água tá quente. Não vai ser fácil. Mas se essa vontade, eu falo assim, a pessoa nunca pode ficar em cima do muro. Se você ficar em cima do muro, não vai. Você tem que dar o passo acreditando que aquilo vai dar certo. E se a hora que não está dando certo, é porque você tem que olhar o teu processo, rever e começar, e continuar. Não espera estar 100% redondo, nunca vai estar 100% redondo o teu negócio. Se você esperar 100% de certeza, você nunca vai ter. Então assim, o timing é importante, dê o passo, começa, vai ajustando a vela, né, do seu barco ali, mas faz. Se essa vontade é latente. Se você não tem certeza, se você só está indo por quê? Porque é legal empreender, dá para ganhar muito dinheiro. Eu já falo para você, desista. O dinheiro é consequência de um trabalho muito bem feito. E muitas vezes ele pode demorar um pouco mais do que você imagina para ele chegar. Mas ele vem. Mas é consequência. Não olhe para o dinheiro, olhe para o teu negócio, para o que você quer construir, agregue para as pessoas, porque são as pessoas que compram de você. Se você só pensar no dinheiro, cara, esquece, tá? E não fique em cima do muro. Vai, porque é gostoso, são coisas que você vai fazer do seu jeito, do seu processo, escutar as pessoas, transformar aquilo em realidade e vender aquele serviço, aquele produto. Então vale a pena. Eu estou nessa vida aqui já faz 8 anos e aconselho para quem queira realmente e gosta do que faz, manda bala. Boa. Agora você pergunta, Emerson, fala para os nossos espectadores aqui, né, os nossos, quem está ouvindo, né, também no Spotify que nós temos também, dá uma dica para quem quer começar a empreender. Gente, se você quer começar a empreender, eu vou contar aqui o que eu geralmente ouço de quem quer fazer transição de carreira, principalmente na área de empreendedorismo. Geralmente eu pergunto, você acredita realmente que você é capaz e que essa ideia, esse teu sonho aí é viável? Você acredita que esse negócio ele pode prosperar? Se você tem essa convicção, muitas vezes você acaba perdendo o negócio porque você perde a convicção. Então, pode ter certeza, você vai falar que você tem uma boa ideia, você tem um bom produto, você tem uma boa projeção de negócio, mas você vai com certeza encarar pessoas que vão querer que você faça. Isso é fato. Vai ter aquele amigo que você vai contar e que ele vai querer te proteger e vai falar para você não arriscar. Vai ter aquele que você acha que é amigo, mas não é amigo. E na verdade, se você se mover e fizer mais do que ele, vai ter que fazer ele se mover. Então é mais fácil para ele te bloquear, te controlar ali. E ele vai falar que não é legal. Vai ter pessoas da família, vai ter pessoas distantes que vão começar a criticar. E é justamente para testar o quanto você está convicto de que aquela ideia é boa, de que aquele negócio pode prosperar. Então, ninguém vai comprar de você se não comprar você. Então a dica que eu dou para você é: acredite e não perca o foco. Porque quando você perde o foco de uma coisa que você mesmo acredita, a tendência é todo ao redor também perder o foco dessa situação. E o negócio não vai prosperar. Então acredite em você, capacite e não se distraia perante o percalço. Porque obstáculo vai ter, lombada vai ter um monte de situação ali que vai fazer você repensar. Mas às vezes é só a peneira para ver quem é bom e quem não é. Então tomara que você seja bom, certo? É isso. Gente, então, finalizamos? É a velha premissa, né, para terminar, só para amarrar o que você falou, né? A velha premissa é que ninguém compra aquilo que você mesmo não vende, né? Se você não compra a tua própria ideia, você vai querer vender para os outros. Né? Que jeito. Mas é isso. Gente, então é isso. Fechamos a 25ª edição do podcast De Pouco em Pouco. Hoje, com essas figuras não menos importantes, que é Luiz Vacari e Emerson
Gomes, Luiz Vacari representando A Love Burger sempre e a Leonati também. Emerson representando a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. E lembrando que o podcast De Pouco em Pouco é um podcast voltado não só ao glamour depois que deu certo. O que a gente quer aqui é saber toda a trajetória, todos os perrengues antes de dar certo. Agradecemos aí vocês por mais um episódio e fiquem com a gente. Até mais. Valeu! Yeah.